Olá! Na aula anterior nós falamos sobre gastos. Vocês baixaram a ferramenta da plataforma e preencheram com todos os dados. Super importante a gente poder analisar esses gastos agora. Vocês vão analisar isso das suas empresas e nós vamos analisar aqui dando itens para vocês prestarem atenção. Vamos lá? Na aula de hoje nós vamos analisar os gastos. Vocês baixaram a ferramenta da plataforma, anotaram todos os gastos. É importante anotar os gastos não somente de um mês, mas de pelo menos uns 2 ou 3 meses, porque você pode ter muitas variações de um mês para outro, dependendo da produção, dependendo da variação da quantidade que você fez também. Importante começar a analisar dos gastos maiores para os gastos menores. O item que representa o maior gasto dentro da sua lista de gasto, dentro dos seus custos, é por aí que a gente tem que começar. Não adianta fazer economia de palito de fósforo. Por isso que a gente tem que começar a olhar e analisar a partir do maior item. Olhando a sua lista, aquilo que você preencheu, o que é o item de maior gasto? O que eu posso fazer para poder diminuir esse custo? Ele é um custo fixo ou ele é um custo variável? Se ele é um custo fixo, ele é realmente necessário? Ou será que eu posso transformá-lo num custo variável? Se ele é o maior item do meu gasto, eu tenho que negociar com o meu fornecedor, se ele é uma matéria-prima, por exemplo. Se esta matéria-prima representa muito dentro do seu custo, como é que eu faço para olhar matérias-primas equivalentes que eu possa ter uma condição melhor com o fornecedor? A outra coisa que nós normalmente fazemos é olhar prazo de pagamento, porque ter um prazo de pagamento ajuda você no giro do teu negócio. Pode ser que você não diminua o custo, mas você ganha prazo e ganhando esse prazo, a tua necessidade de capital de giro também baixa. Portanto, se você tem capital de giro mais baixo, você vai ter normalmente melhor resultado, porque você não vai depender tanto de despesa financeira. Se você não consegue baixar o custo efetivo, será que você não consegue melhorar o prazo com que você paga essa matéria-prima? Se você tiver um pouco mais de prazo para pagar, isso quer dizer que você não vai ter que ter dinheiro próprio desembolsado a priori. Portanto, o dinheiro que você precisa aplicar na tua empresa, que é o que a gente chama de capital de giro, do momento que você compra a sua matéria-prima até o momento que você vende o seu produto e recebe por esse produto, este teu capital necessário por este período vai precisar ser menor. Então também discutir um pouco na compra, não só o desconto, não só o preço, mas também o prazo que você tem para pagar é muito importante. Quanto mais você receber do teu cliente à vista e quanto mais você tiver tempo para pagar os teus fornecedores, menor vai ser a tua necessidade de capital. Isso é o que a gente chama de capital de giro. Quanto menos capital de giro você tiver que ter, mais eficiente vai ser a tua empresa. Porque você tem esse capital de giro, que é o tempo que você gasta até o tempo que você recebe do seu cliente. Se ele tiver um tempo muito grande, você gera uma ineficiência. Um outro item importante na hora de analisar custos é você olhar a produtividade. Conseguir fazer mais com menos é o nome do negócio. Então pense numa empresa que tem uma quantidade de funcionários fixos e esse custo está lá todos os meses. Quanto mais essa equipe produzir, melhor vai ser o resultado, porque eu estou já com um custo definido, um custo fixo, e ele tem que ser bem utilizado. Olhar a produtividade da equipe, o que você pode fazer para melhorar essa produtividade, às vezes requer algum investimento. Você precisa melhorar algum processo, ou algum maquinário, ou uma metodologia, ou uma ferramenta. Às vezes quer dizer incentivo. Como é que você incentiva a sua equipe? Com premiação, até com pagamento de variável, para melhorar a sua produtividade, diminuindo os seus custos. Porque quanto mais você conseguir produzir com aquele mesmo valor, com aquele mesmo custo, obviamente o teu resultado vai melhorar. Olhar a produtividade de equipe, o que a tua equipe poderia estar produzindo e não está, e olhar o que é necessário em termos de ferramentas, processos e incentivos, é uma parte super importante da análise do custo.
E com os exercícios que vocês fizeram sobre a sua empresa, o que vocês entenderam dos seus custos? Qual é o seu maior custo? Dentro dos seus itens de custo, o que vale a pena prestar atenção? É um problema de custo fixo ou é um problema de custo variável? É um problema de você não ter estoque ou de você ter um custo muito alto para poder produzir? É muito importante você ter um plano. E como é que você vai montar esse plano? Olhando todos os itens do que você anotou, pesquisando o que pode ser melhorado, pensando em cima disso. Gaste um tempo pensando em como é que você diminui o seu custo, em como é que você melhora a sua produtividade, em como é que você incentiva os seus funcionários a produzirem mais. Muito importante criar um plano de ação. Não precisa ser só para esse mês, pode ser uma coisa que você vai implementando paulatinamente, pouco a pouco. O importante é ter um plano de redução para uma meta específica. Sem meta também a gente não consegue chegar no resultado que a gente quer. Vamos colocar uma meta de melhorar 10% a minha produtividade, ou seja, com o mesmo custo produzir 10% a mais? Vamos colocar uma meta de diminuir os meus custos fixos em 10%, olhando cada um daqueles itens que são mais pesados em como é que eu vou diminuir? Importante saber que tudo aquilo que a gente não controla, normalmente com o tempo passando, vira desperdício, porque a gente se distrai, vai pensar em outras coisas. Fazer uma melhoria e um corte de custo é uma coisa constante. A gente sempre diz que cortar o cabelo e cortar unha é igual cortar custo. A gente tem que fazer todos os meses, temos que prestar atenção todas as vezes, porque a hora que a gente deixa estagnado, a tendência do custo é subir. Temos que prestar atenção, analisar e ir cortando tudo aquilo que a gente puder. É desperdício, sai do nosso resultado todo aquele custo que a gente está tendo a mais e que a gente não precisaria. Negociação com fornecedores, para poder a gente sempre ajustar os custos para baixo, é uma parte muito importante, porque obviamente com a inflação, com a subida, com a inércia normal da nossa economia, os custos tendem sempre a subir. Fazer essa negociação de melhoria de produtividade não quer dizer você prestar atenção no custo unitário, quer dizer você prestar atenção no custo total. Lembre-se que um funcionário mais bem qualificado, que produz melhor, pode até custar unitariamente um pouco mais, mas ele vai trazer para o teu custo total uma diminuição. Pensar que a gente tem que olhar sempre o custo total e não o custo de cada item. E começar pelos custos maiores e por aqueles que vão te dar maior possibilidade de melhoria do teu resultado. Recapitulando, nós temos que olhar os nossos fornecedores, a nossa mão de obra, olhar o que a gente pode melhorar de produtividade, cortando o custo, negociando sem deixar que o custo vá subindo pela inércia do tempo passando. Então voltem às suas planilhas, olhem todos os itens que vocês anotaram e criem o seu plano. Tendo dúvidas, manda pra gente. Perguntas e nós vamos responder.